Olá, vamos para mais um vídeo. Eu vou falar hoje dos 7 erros de quem ganha pouco. Ganhar pouco aqui representa um valor em torno de R$ 3.000, que é mais ou menos a média dos brasileiros, hoje, da renda dos brasileiros. Tá bom? Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal. Dá o seu like, comente, compartilhe. Me siga no Instagram e conheça também o meu curso de finanças e que tem uma super surpresa agora no mês de agosto, ainda no finalzinho desse mês de agosto aí para você conhecer, tá bom? Bom, então o que são esses 7 erros? Vou ser breve, mas são importantes porque eu vou sintetizar aqui. Bom, o primeiro erro, grande erro, é de não valorizar o dinheiro ganho. Então, o dinheiro ganho é fruto de um trabalho, do seu trabalho. Então, essa valorização, ela precisa ter nessa concepção, ou seja, é gasto o seu tempo para produzir algo que você converte em dinheiro, o seu trabalho por dinheiro. Então, não valorizar o dinheiro. Isto aqui é uma coisa muito pessoal. Não tem como reclamar ou terceirizar o problema, porque o problema pode existir e certamente existe nas políticas, em governos, na empresa, nas pessoas, mas só resolve quando você assume que você é o responsável pelo que você faz, tá? Às vezes é duro, mas essa é a realidade. Então, assim, por exemplo, valorizar o dinheiro significa que no dia a dia, tá? Aqueles R$ 5, aqueles R$ 10 que são gastos em coisas que não são anotadas, que não estão dentro do orçamento, eles terminam comprometendo pelo volume que isso faz em determinado momento. Ou seja, quando você soma isso em uma semana, num mês, em um ano, em 10 anos, isso se torna, na verdade, uma pequena fortuna. Então, valorizar o dinheiro significa isso, é ter esses procedimentos, ou seja, onde é que está indo o dinheiro no dia a dia. Em finanças, existe uma fala que diz o seguinte, siga o caminho do dinheiro. Então, se você quer saber onde que está um problema, é como se fosse um rio, siga o rio e veja onde é que tem as profundidades, onde é que tem a superfície. Então, o caminho do dinheiro, tá? E você vai, então, trabalhar essa questão de valorizar o dinheiro ganho. Ok? Bom, segundo erro, tá? Segundo erro, então, quando eu falo erro, é bom ir pensando o seguinte, o contrário do erro é o jeito certo. Tá? E o que nós queremos aqui, o que eu quero aqui é o jeito certo. Bom, vamos lá. Por isso que olhando para o erro é mais fácil para você identificar onde é que está o outro lado. Bom, o segundo erro é priorizar as aparências, ou seja, as aparências elas acontecem não só em quem ganha pouco, mas em todas as faixas de renda propriamente dita, por uma questão de, digamos que é uma priorização da aparência, tá? Da comparação, da competição, da publicidade que termina induzindo. Então, assim, bom, comparação do seu carro com o carro do vizinho, comparação do seu tênis com o tênis de alguém que você viu passeando no shopping, que custa 10 vezes mais do que o seu, mas que daqui a pouco foi comprado no cartão de crédito em 40 vezes, exagerando. Então, isto é a aparência, tá? Não permitir que você faça gastos em função da aparência, e sim em cima do significado que isso tem de verdade, tá? Então, esse é o segundo grande erro. E de uma forma ou outra forma, é quando você faz isso, você está dando uma mensagem para você, que você é importante, você está guardando uma parte para você. Você está priorizando o guardar do que, na verdade, desembolsar para essa aparência, tá bom? Segundo erro é esse. Terceiro erro é fazer dívidas no cartão, tá? Para daqui a pouco atender essa questão da aparência, gastos com aparência. Então, fazer dívida no cartão, porque nesse aspecto e outros aspectos também. Antes de comprar, será que você precisa realmente de mais uma peça de roupa, mais um tênis? Será que o seu PC, o seu computador, ou se você precisa de mais livros, se eu trocar o seu PC, voltando um pouquinho, você precisa de mais livros que você daqui a pouco não vai ler todos no mesmo momento? Então, isto é, na verdade, fazer dívidas com o cartão diante dessa trabalho de não estar, por exemplo, anotando, ter o seu orçamento, ter um plano para essas as suas compras, né? Esse é o terceiro erro, tá? Fazer dívida no cartão. O quarto erro é não ter o controle de gastos, tá? Quando você não controla alguma coisa, essa coisa ela anda solta.
e você nem percebe daqui a pouco quais os caminhos que você está levando. Por exemplo, se você não cuida do seu armário, não cuida das suas gavetas, se a sua casa não tem um processo de organização e de limpeza, você não está organizando no sentido de controle, tá? Isso vale para as finanças, no caso do dinheiro. Se você não tem um controle, não no sentido da escravidão, de se sentir prisioneiro disso, mas se você não tem esse controle de saber e ter a satisfação de poder você mandar nesse movimento, você então está, na verdade, cometendo um erro financeiro que está comprometendo a sua vida. Tá? E aí uma alternativa de medicamento para isso, para correção disso, é as anotações, até criar o hábito. Quando se fala em anotações, pode parecer burocrático, chato, não, mas pegue um bloquinho, uma folha de papel, se quiser uma planilha, enfim, você anote. Quando você anota, você vai perceber que, puxa, mas eu gastei tudo isso hoje. Eu gastei, somando hoje, ontem e anteontem, eu nem tinha percebido isso. Isso é bastante comum e eu vejo isso constantemente nos meus atendimentos. Então, anotar ajuda a você ter um primeiro impacto de, digamos, evitar esse erro da falta de controle. Bom, e depois você vai colocar isso no orçamento, você vai conseguir, então, ter uma forma mais elaborada. Mas o quarto erro é não ter controle de gastos. O quinto erro é não ter uma reserva para emergência. Bom, nós estamos falando de ganhar pouco. E aí alguns podem dizer o seguinte, bom, mas como é que eu vou ter uma reserva, guardar uma parte, se eu ganho R$1.000 por mês, ou ganho 2.000, 3.000? Bom, na verdade é o seguinte, aqui tem a regra que eu já falei em outros vídeos do pagar-se primeiro. Se você tirar 10%, não importa o valor que você tenha hoje de renda, você não vai notar depois de 90 dias, eu garanto isso, que você está vivendo normal quando você vivia antes, pagando todas as contas e não se pagando, tá? Então, você pode fazer a reserva de emergência a partir deste hábito, a partir dessa atitude. O sexto erro, tá? Então eu estou falando do erro e já estou falando da solução aqui, tá bom? O sexto erro é não ter um plano futuro. Não ter um plano futuro, você não tem motivação. Se você não tem motivação para algo maior ali na frente, para algo mais significativo, mais segurança, para tranquilidade, você então não tem motivo para, digamos, deixar de gastar. Ou seja, você vai continuar errando, gastando, sem controle, e depois lá a gente vai ver o que acontece. Quando você olha para trás e com esse pensamento, veja, por exemplo, quantas situações você poderia ter, você se pergunta agora, por que eu não fiz isso lá atrás, o ano atrás, os 5 anos atrás, enfim. Bom, então está aí o sexto erro, que é não ter um plano futuro. Faça um plano futuro, não importa a sua idade, a partir de hoje, e o futuro divida ele em partes. Se você, por exemplo, acha que é impossível em 10 anos atingir um determinado volume de dinheiro que vai dar independência financeira, quebre esses 10 anos em partes menores. Faça um plano para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, e vai indo até chegar nos 10 anos de tempo, ou 20 anos, que seja, tá? Então, o sexto erro é esse, não ter um plano futuro. E o sétimo erro, para fechar, é não estudar finanças. Então, estudar finanças não é você ir para a escola, porque não vai ter na escola finanças pessoais, né? Ainda não, infelizmente. Mas você tem os meus vídeos, tá? Você tem o meu curso, você tem outros sites na internet de tudo que é tipo. Se você escolhe, quer investir, inclusive nos sofisticados, em ações, você vai lá, tem sites específicos, gratuitos, que você se abastece de informações, tem notícias diariamente. Então comece a estudar, compre um livro e comece a ler, enfim, faça isso como um hábito, tá? Então, estudar finanças em termos práticos, como eu estou falando aqui, e em termos comportamentais, como eu também falo aqui em outros vídeos. E se você não viu os outros vídeos, aproveita e procure aí nas playlists que eu tenho, e você vai ver assim uma série de vídeos que vai ajudar você, tá bom? Bom, concluindo então, esse foi o vídeo de hoje. Foi repetindo os 7 erros que as pessoas que ganham pouco cometem. E aqui reforço, não só as pessoas que ganham pouco. Esses são erros que valem para as pessoas que também não ganham pouco.
e que, na verdade, no fundo de tudo isso está a concepção de um planejamento financeiro, de uma visão de futuro, de cuidar o presente e ter, então, uma vida próspera e, no futuro, de maiores riquezas. Tá bom? Esse foi o vídeo. Tá? Espero que tenha sido útil, importante. Acredito que seja. Tá? Se não ficou bem claro, volta, assiste de novo e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.